Muito boa tarde, amigas e amigos. Vamos chegando no nosso espaço, no nosso momento. É o nosso momento de encontro, de reunião, de religação. Já fomos minerais, a nossa evolução nos lembrará, fará passar de minerais, vegetais, animais, chegando a hominais, alcançando depois os anjos e arcanjos. Nessa trajetória, somos irmãos de todos, mais do que de todos, somos irmãos de tudo. Tudo que tem um átomo tem um ser, um princípio espiritual que ali dorme, mas que está destinado, como todos e como tudo, a se desenvolver, se expandir. É realmente estimulante vislumbrarmos alguma coisa que seja dentro das nossas enormes limitações desse processo evolutivo. Veremos que não é poesia aquela maneira de ver e viver a vida expressa em Francisco de Assis, que chamava a tudo e a todos de irmãos, não apenas os irmãos de todas as raças, de todas as religiões, de todas as nacionalidades, de todos os sexos, os irmãos humanos, mas também os irmãos animais, mas também os irmãos vegetais, mas também os irmãos minerais. Francisco chamava os móveis de irmãos, a irmã cadeira, a irmã mesa, chamava os astros de irmãos, o irmão Sol, a irmã Lua, título de um magnífico livro, filme sobre ele. Tudo era irmão. E o que parece uma poesia, o que parece um delírio para alguns, é a mais absoluta verdade. O que situa Francisco para muito além da ecologia, que vê valores econômicos na floresta, no mar preservado. Francisco não. Francisco, como os índios, via valor na natureza porque ama, porque se integra, porque se vê se vê família, se vê irmão de tudo. Claro que estamos muito distantes de tudo isso, mas claro que perceber já diminui enormemente a distância. É esse o sentido, é para isso que nós vivemos, para integrar, compor, nos confraternizar na família universal. Muita luz para todos os luminares, para que consigam vencer as nossas sombras e nos orientar também à iluminação. Aqui hoje vamos estudar um trecho do Evangelho em que Jesus fala a respeito dessa cadeia, dessa família universal, dessa integração criador, criatura, dessa integração de todas as criaturas, de tudo que existe. Vamos tentar entrever um pouco essa tremenda luz que veio da Galileia.
Está lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 37 e 38, onde lemos o seguinte: E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós. Porque naquele que ele enviou não credes vós. Deus é um Pai. Jesus foi o primeiro e único dos luminares a chamar sempre, a viver sempre, a amar sempre Deus como Pai. A viver sempre, amar sempre, chamar sempre todos nós de irmãos. É a família universal, é o amor incondicional. Como compreender a evolução, Jesus, Deus, o propósito, o sentido da vida? Vamos imaginar aqui. Se o universo fosse um magnífico castelo, a evolução, pensemos na evolução como se ela fosse a nossa chegada à sala do rei, a sala do trono do rei. Cada cômodo do castelo fosse um planeta. Pensemos nisso. Cada habitante, cada residente, cada servidor desse castelo fosse um integrante das humanidades. Os móveis de cada cômodo, aí começa a confusão. Muitos dizem que esses móveis são, cômodos, escadas, palanques. Tudo que vivemos, profissões, artes, são móveis, mas que não existem para nos elevar, para nos destacar. São móveis que são úteis, que são para decorar, para ajudar, para apoiar, para descansar, como as camas, as cadeiras. Alguns pensam nos móveis apenas como meios de destaque. Eu quero me destacar na minha profissão, na minha arte, no meu cargo, nas minhas relações, no meu casamento. E aí as coisas se deterioram. Por nós olharmos mal os instrumentos, as ferramentas, os móveis dos quartos desse magnífico palácio. Muitos dizem que esses móveis são para nosso destaque e precisam ser empilhados uns sobre os outros. Cadeiras sobre cadeiras sobre cadeiras, mesas, camas. Que ilusão. Essas pilhas enormes despencam sobre aqueles que lhes cortam os pés. Porque as nossas pilhas, nas quais teimamos em subir, são invejadas por outros que não têm pilhas tão grandes, que cortam
os pés das cadeiras e fazem tudo ruir. Nós, em vingança, procuramos cortar as pernas das pilhas deles também. E assim ficamos, uns destruindo as conquistas dos outros, como se isso fosse vitória. Como se alguém crescesse cortando a canela do outro, cortando as carreiras, os talentos, boicotando os sucessos alheios. Que triste. Como sair desse inferno em que nós transformamos a vida? Primeiro é preciso perceber que esse inferno se baseia nas nossas crenças. O próprio inferno é uma crença. Depois é preciso querer sair. Deixar as ilusões de acomodação, de supremacia, de orgulho, de superioridade, que são as bases dessas nossas pilhas de móveis, nessa nossa metáfora. É preciso perceber que há saídas dos quartos. Nós mesmos não somos originários do planeta Terra, praticamente nenhum de nós. Todos nós vamos transitando de um planeta para o outro, de um sistema, de uma galáxia até para outra. Como um aluno passa de escola para escola, de sala de aula para sala de aula, de carteira para carteira, no seu processo de aprendizado. Ninguém é da Terra, assim como ninguém é de uma escola, ou é de uma sala, ou é de uma carteira. Esse apego nos aprisiona, nos enrijece, nos paralisa. Depois, é preciso ouvir os educadores. Os educadores que o rei envia para todo o palácio, eles ensinam como chegar à sala do rei. Porque esse é o grande objetivo. O que o rei, o que Deus mais quer, como todo pai e toda mãe, é trazer os filhos para perto de si. Para isso, nós precisamos sair desse jogo de montar pilhas para nos exaltar e de cortar as pilhas, derrubar as pilhas dos outros. Temos gastado muitas vidas nesses absurdos, nesse círculo de vinganças mútuas, onde ora nós agredimos, ora nós somos agredidos, como palestinos e judeus, franceses e ingleses, brasileiros e argentinos, nessas cegueiras absurdas em que temos transformado a vida. O que esses educadores, esses enviados do rei ensinam? Que em cada planeta, em cada sala desse reino, desse castelo magnífico, há portas. Algumas não nos fazem avançar. Há saídas. Todos os verdadeiros luminares nos falam de uma mesma saída secreta, que leva
liga todos os cômodos diretamente à sala do rei. Jesus é um dos que deixa mais claro isso. Quem quiser ser o primeiro, seja aquele que mais servir. O serviço compassivo, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Esse é o atalho. É isso que nos faz sair do egoísmo que só vê um ponto de vista, só vê um interesse, só enxerga a si mesmo, para ir colocando-se no lugar dos outros e ir ampliando a perspectiva espiritual. Que chave maravilhosa! É a cura da cegueira existencial do egoísmo. Colocarmos-nos no lugar dos outros, a compaixão, a empatia, a solidariedade, a fraternidade. Não são, portanto, virtudes de anjos, de santos, de luminares inalcançáveis. São ferramentas óbvias de crescimento e de expansão da consciência. Não nos expandimos com rituais iniciáticos. Não nos expandimos com obrigações sacerdotais, dízimos, ritos, cultos, missas, cumprindo tarefas de fraternidades ocultas. O caminho é explícito, é claro. Todo primitivismo é egoísmo. Todo egoísmo e toda violência vem desse primitivismo. Primitivismo, egoísmo, rigidez. Sair disso, nos libertar disso, exige nos colocarmos no lugar dos outros. E não apenas intelectualmente, não apenas no sentimento, mas em ações concretas. É isso que nos liberta do egoísmo. É isso que nos cura dessa doença terrível de alma. Há dúvidas sobre isso? Veja se essa proposição faz sentido para vocês. É como se nós tivéssemos metade da chave de saída, metade da chave para essa passagem secreta que leva ao rei de amor, e que para integrarmos, para termos a chave completa para esse atalho, precisássemos unir a nossa metade de chave com a metade de uma outra pessoa. Aqueles que seguirem os exemplos desses solidários, desses amorosos, desses empáticos, desses compassivos enviados do Rei, de Deus, nos libertaremos, nos curaremos. E iremos de sala em sala, nos colocando no lugar de todos os outros à nossa volta, aprendendo com filhos, com esposas, com maridos, com chefes, com pessoas de outra orientação sexual, de outra raça, de outra classe, de outra profissão, de outra religião. Tanto temos a nos ensinar. E é tão trágico, por essa riqueza toda, nós desperdiçarmos, nos fechando em nós mesmos, nesse egoísmo absurdo. O outro é a chave para o eu. O outro é o espelho para o eu. O outro é a grande oportunidade, a grande ferramenta dada pelo rei para nós servirmos, empatizarmos, compassivos, ir ganhando conhecimento. Aprendamos
brasileiros com os japoneses, com os australianos, com os africanos, com os europeus, com os russos, com os chineses, japoneses. Tanto há para aprender com os outros e nós gastando essas oportunidades, essas chaves lindas, brigando, nos agredindo. Precisamos dessa lucidez, minhas amigas, meus amigos, de servir aos diferentes, para aprender com eles, para crescer com eles, para nos expandir, nos libertar, nos curar da nossa doença terrível do egoísmo. É no serviço concreto que nós aprenderemos. Nada ensina mais do que o serviço prestado. É servindo aos outros que nos autoconheceremos. Porque essa tríade, essas três pernas, essas três ferramentas conjugadas, conhecimento, autoconhecimento e prática do bem, são as chaves de libertação para cada um de nós. São os princípios ativos dos remédios que nos curarão. São os livros riquíssimos dessa escola que nos promoverão, nos ensinarão. Veja lá se isso faz sentido para você, espero que sim. E trilhemos juntos, estimulando-nos a cada um praticar esse serviço compassivo na família, no trabalho, na vizinhança, junto aos excluídos, junto aos necessitados, junto aos ricos solitários, que têm ideações suicidas como todas as classes, que têm violências como todas as classes, que têm drogas como todas as classes. O que não faltam são necessitados. Faltam os servidores. Integremo-nos a Jesus, a Deus, que é amor. Integremo-nos ao todo através das partes, amando o próximo como a nós mesmos e amando o todo acima de todas as partes. Que essa seja a nossa oração, nosso mantra, nossa busca constante, nossa prática diária. Assim seja. Vamos agora saudar os amigos que estão aqui conosco. Vejam lá, Enir Cajazeira sempre vibrando, saudando a todos e vibrando pela Mônica Silva, pela nossa amiga. Um grande prazer, Enir, ter você aqui. Andréa Lanças, ou Lancas, acho que Lancas, muito boa noite. Um prazer ter você aqui, Andréa. Que nós todos, se entendermos que haja algum sentido nesse raciocínio, compartilhemos, multipliquemos como o pão do amor que nos é trazido por nosso irmão maior, Jesus Cristo, por seu exemplo, por suas palavras, por seu evangelho. Pratiquemos Jesus Cristo. Nada será melhor para nos elevarmos. Pratiquemos Francisco de Assis, praticamos Siddhartha Gautama, Mahatma Gandhi, pratiquemos a compaixão, a fraternidade e o amor. Graças a Deus, um grande abraço a todos, amanhã estaremos aqui, venha conosco, compartilhe, esteja aqui. Esse exercício tem sido fantástico para mim, tomara que tenha servido de alguma forma para cada um de vocês. Até a próxima, um grande abraço.